Ao vivo, mas eu sempre estou vivo, faz 60 anos que eu estou vivo. Como é que é esse negócio de vivo agora? Muito vivo, muito vivo. Povo, boa noite, prazer muito grande estar com vocês. E maior prazer ainda estar com essa dupla de pastores fantásticos que tem sido nosso suporte, tem sido nosso apoio, tem sido nossos professores nesse período. E mais prazer ainda estar com a minha linda aqui do meu lado. Uau! Assim eu não resisto, né? Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui novamente também com minha amiga Ana, a pastora Ana, minha colega, e estou me confiando nela aqui, Não vai nada. me escorando a pastora. Pessoal, nós confiamos no Senhor. É verdade, é verdade, é verdade. Mas boa noite, pessoal, boa noite. Para nós é um prazer estar aqui. Amém. Boa noite. Aí, ó, pronto. Dá um sorriso, pastor Clay. Que isso? Sempre assim, sério? Eu sou um cara introspectivo, só sorrio para dentro. Então o intestino está dando gargalhada aí agora. A pispa saiu uma para fora. Benção. Me disseram que era para a gente vir para cá para o pessoal fazer pergunta e nós responder. Estamos aqui. Vou contar até 3. Não apareceu pergunta, fechamos a live. Vamos embora, certo? 1, 2, 3, acabou. Não veio nenhuma pergunta. Tá na tela! Então tá, dentro da visão apostólica, o que é supervisão de célula? Isto acontece em nosso ministério já? Não, ele tem que ficar meio no cantinho por causa da câmera, senão ela não pega. Pastor Clay, é mais indicado para o senhor. O que é supervisão de célula? Bom, é um líder maduro que ele vai ver o que dentro das células. Vai supervisionar através de quê? De relatórios. Ele vai ver o crescimento de cada célula. Ele vai ver como cada membro da célula está crescendo dentro da trilha, ou seja, dentro daquilo que nós nos propomos a discipular, ou seja, fazer o discípulo. Então, ver se ele está crescendo nisso. Se as células realmente estão crescendo, ou seja, se elas estão evangelizando, ou seja, uma supervisão bem de perto, onde se discipula os líderes e os líderes discipulam os seus liderados. Uhum. Quer acrescentar alguma coisa, pastoras? Pastoras querem acrescentar alguma coisa? A supervisão é de suma importância, né? Uhum. É que vai ajudar realmente a acompanhar o discípulo, né, no crescimento, no amadurecimento dele. Uhum. E na visão celular, a supervisão é fundamental. Por quê? Porque você vai saber realmente como estão as células através da supervisão. Uhum. Não a questão, porque uma igreja tradicional, ela fixa em cima do pastor. E na visão celular, é justamente a supervisão. Uma boa supervisão é o que vai gerar resultado, né? Vai saber onde é que está saindo, como é que está sendo o resultado. E no Ministério Plenitude, Ministério Cristão Apostólico Plenitude em Eldorado do Sul, ainda não temos uma supervisão bem estabelecida, ela ainda está centrada nos pastores, porque o número de células ainda não exige uma supervisão. Como é que acontece a supervisão? O líder multiplica a sua célula, aquela célula filha passa a ser se reportar ou ser fiscalizada, não é o termo fiscalizado, mas supervisionada pelo líder que multiplicou. Quando ele chegar a 3, 4 células, aquela célula ali já vai ter netas e bisnetas, né? Células netas, células filhas, células netas e células bisnetas e por aí. É impossível para o pastor conseguir supervisionar todas as células. Então, cada líder que vai multiplicando, naturalmente ele vai se tornando um supervisor. E no momento nós temos poucas células e, portanto, as supervisões ainda não se estabeleceram. Elas se estabelecem ao natural. É isso? Respondemos? Pode passar 1, 2, 3, eu vou passar a segunda, se não tiver. 1, 2, 3. O que é mais importante no culto? O louvor ou a palavra? Essa é para as meninas. Vamos deixá-las falar.
Porque isso é questão de sentimento, né? O que é mais importante, eu creio que é no culto o louvor, porque é culto ao Senhor. A palavra já é dele. Então ele deve ser adorado, ele deve ser engrandecido. É um momento nosso que nós temos, né, de adorá-lo, de estarmos ali cultuando a ele. Nós vamos para cultuar, mas nesse culto é importante também a palavra. Mas para mim o mais importante é a adoração, o louvor e a palavra. Gente, pois. Eu já vejo que não tem mais importante nem louvor. Eu acho que tá no mesmo nível. Eu penso assim. Por quê? Porque na verdade o louvor é o preparo para a palavra, né? É um momento, não sei se, né? Eu não vejo como uma distinção importância, porque se não tivesse importância, você nem ia botar louvor. Bom, vou direto para a palavra. Mas eu acredito que as duas estão no mesmo grau de importância. Mesmo patamar. Na realidade, se nós formos para o Novo Testamento e vamos ver ali Cristo, os apóstolos e posteriormente os filhos dos apóstolos, espiritualmente falando, nós não vemos louvor ali. Nós vemos ensino da palavra. O culto foi inventado pela Igreja Católica. Então, aí se deu importância, se separou, se fez uma segmentação dentro do culto, louvor e palavra. Na realidade, quando nos juntamos, seria o certo mesmo ensino da palavra. Tanto é que Mateus 28, o 18 ao 20, ele vai dizer o quê? De fazer discípulo, ensinando-os. Não que o louvor não seja, é muito importante sim, mas na realidade o que interessa mesmo, o que precisa mesmo, o que é realmente necessário é o ensino da palavra, sem sombra de dúvida. Com certeza. Eu penso o seguinte, o louvor é nós entregando para Deus. A música Sim. é a forma como Davi, como o próprio Senhor Jesus, quando ceou e cantaram um hino e depois saíram. E então é nós entregando para Deus, alegrando o coração do Pai, mas Ele devolve, através do louvor, a preparação para o nosso coração para receber a palavra dele. Por isso que a maioria, todos os louvores, eles têm fundamento na Bíblia. Sempre vai buscar alguma coisa da Bíblia. Tem alguns aí que a gente até deturpa um pouquinho, mas a intenção deles é. Agora, ficaria bem fácil de a gente explicar fazendo como Jesus fazia. Quando recebia uma pergunta, ele devolvia com outra pergunta. No almoço, o que é mais importante, o arroz ou o feijão? Então, não tem, os dois têm que se misturar para completar o almoço, né? E o culto é a mesma coisa, o louvor, a palavra, a oração, a intercessão, o ministério com as crianças, não tem mais ou menos importante. Se um faltar, vai atrapalhar o contexto todo, o culto vai ficar capenga. É como Jesus disse, nós somos um só corpo, cada membro vai fazer a sua função. No culto, cada elemento do culto vai fazer a sua função também. Como eu disse, o culto foi inventado pelo catolicismo. Porque na realidade, o nosso culto ele é 24 horas por dia. E tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor. Então quando nos reunimos, na realidade seria para o quê? O ensino. O ensino. Então, porque a minha adoração a Deus, ela já tem que ser 24 horas por dia com o que eu faço. Não interessa o que eu esteja fazendo, não interessa onde eu esteja, o que eu estou fazendo, ele tem que glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, glorifica o diabo. E quando nos reunimos, mais uma vez falando, não sou contra o louvor, só estou dizendo que há uma invenção posterior ao que era. Como a pergunta veio direcionada Sim. ao culto na formalidade que já está, né? que está sendo praticado, então eu me detenho mais, lhe acompanho na definição, com certeza. Fico com a palavra, então. É a palavra. E a questão também do louvor, Discordando da minha mulher. hoje a questão Pela do louvor, primeira vez na vida. Hoje a questão do louvor está muito ligada, porque os tipos de louvores exaltando o homem, né? A sua dor, o seu problema, no culto, né? Na questão do culto. Não é que você não possa escutar esses louvores, mas no culto muitos louvores tu vê que não é exaltação a Deus.
Se é um momento de entrega, de adoração, de busca do Senhor antes de preparar a palavra, o que está acontecendo? Muitas vezes o louvor está sendo direcionado ao homem, à alma do homem, ao seu desejo, aquilo que o homem quer. E hoje está muito voltado isso para o ser humano, né? Aquela satisfação, aquele, né, contentamento, né? Aquelas músicas que voltam para o homem. Mas eu creio que quando é um louvor direcionado a Deus, é um preparo, é uma entrega, né? É como eu falei, nós estamos entregando a Deus. E se nós viermos para a Bíblia, praticamente todo o livro de Salmos é focado nas canções que eram entregues para Deus, eram louvores entregues a Deus, né? Salmo 47:6, cantem louvores a Deus. Então eles são vários textos falando do louvor. É importantíssimo. Agora o culto só acontece quando o contexto todo está completo, né? Não só louvor, nem só palavra, mas a pessoa que recepciona alguém lá é tão fundamental quanto o louvor. Porque nós já vimos histórias, já vivenciamos histórias de pessoas que passaram na rua e o louvor chamou para dentro. Nós vivenciamos histórias de pessoas que entraram e a palavra foi uma paulada, se converteu pela palavra. E também... Mais perto. Só não engole. Já sabemos de pessoas também que se converteram porque quando chegaram na igreja foram tão bem recebidos, foram tão bem recepcionados que conseguiram abrir o coração para Deus. Eram pessoas completamente machucadas e que foram curadas ali num abraço. Sim. Então, todo o contexto do culto é importantíssimo. 1, 2 e 3, e a próxima... 1, 2, 3, não tem mais, acabou, ok, vamos encerrando nossa live, Deus abençoe. Aí pegamos. Não, de novo essa aí. Puxa aí, ó. Pronto, tem fio. Acho que eu tava com medo dele. Essa é um pouco... Trabalhando em células, qual é a sequência evolutiva de uma pessoa recém-chegada? Essa é fácil, né? Essa aí é trilha e treinamento. Chegou, se converteu, aceitou Jesus, vai para o batismo, do batismo para a libertação, da libertação, primeiros passos, batismo. Antes de tudo isso, o encontro, né? Não necessariamente. O encontro pode acontecer em qualquer momento, porque nós mesmos, quando fizemos o encontro, já éramos pastores, né? Já estávamos... O encontro ele é um complemento fantástico. Aliás, encontro a gente tem que, se for Quem falar de encontro... Café? Mas ladrãozinho de café aqui, ó. Café é para quem está na mesa. Vamos parar com essa roubalheira aí, ó. Até porque o encontro pode devolver dá aqui. uma... Bom um cafezinho. Quem come? Da imagem tá bom, eu baixo aqui, não tem problema. Então, o encontro... Então, a trilha é a forma de evolução de uma pessoa. Sim, dentro primeiros da passos, visão, sim. Batismo, libertação, fundamentos, liderança e vai para a sua célula. E nunca esquecendo do discipulador acompanhar a pessoa. Sim. Cada dia, aí que vai crescendo, né? Quando você acompanha no dia a dia, né? Andando junto com o teu discipulador, né? O discípulo andar junto com o discipulador, isso para evoluir há uma grande importância, né? E eu acredito que a gente já fez a questão das pessoas fazerem a trilha antes do encontro, funciona, dá certo, só que o encontro realmente ele traz acelera o processo, a pessoa ela é impactada pelo encontro, e eu acho que já ajuda muito na questão da evolução. Agora também já tivemos essa experiência, né, de levar pessoas para o encontro direto, voltarem fantasticamente influenciados e daí depois vão para a célula achando que a célula é um mini encontro e acabam se decepcionando. Não, a célula tem que alimentar o encontro, não pode o encontro querer alimentar a célula. Já fizemos essa experiência e infelizmente não foi uma boa experiência. Então hoje a gente está fazendo encontro pela célula, passou pela célula, conhece a célula 1, 2 vezes, beleza, já pode ir para o encontro porque sabe o que vai encontrar quando voltar, né? Muito bom. Mais alguma? Senão vamos encerrar. Tá chegando mais daqui a pouco. Então tá, seria a gula um tipo de idolatria? Sem sombra de dúvida, porque a própria palavra diz que os glutões não herdarão o reino dos céus.
É claro. É claro. Porque o que A é? gente não vai ter perguntas o suficiente. Mas é tiro e o balaço, Tramontina. Não, mas isso aqui, essa tramontina é só para começar, a gente abre para depois então dissecar. É como dizia o nosso amigo aquele, sem dizer o nome, vamos por partes. Então a gula na realidade é um tipo de idolatria sim, porque primeiro não tem domínio próprio, certo? Sim. Então o que enxerga quer comer. O fruto do Espírito não Exatamente, o fruto do Espírito já morreu. Então, é idolatria? Óbvio. Ele entra ali no quê? Idolatria e também a questão do não se controlar, né? Não ter o domínio próprio. Então, na verdade, comer não é pecado, gente. Não, é gostoso demais. Mas a questão é o excesso, é a gula, é o exagero. Ó, eu vou confessar meu pecado. Já fui um glutão, viu? Hoje não sou mais. Mas tem que exercitar o domínio próprio, gente, é difícil. O que a glutonaria deixa muito escancarado é a ausência do domínio próprio. Sim. E se o fruto do Espírito está, uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio, o glutão perdeu essa manifestação. Consequentemente, olha o que diz Ezequiel 16:49. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Olha só. Então, não só é uma idolatria, como um pecado do mesmo nível aqui nesse texto do orgulho e da preguiça. Porque muitas vezes eu não bebo, eu não fumo, mas eu como em excesso, tá no mesmo quadro, né? Exato. Isso aí. Mais alguma? Vamos lá. Pastora, se acelera aqui nós dois, aqui nós somos três, aqui somos meio... Rápido. Deixa eu só... quer voltar no anterior só para mim aqui, ó. 1 de Pedro diz assim, ó. Porque nos basta que... 1 de Pedro 4:3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E aí, Gálatas 3:21, invejas, homicídios, bebedice, tudo isso são fruto da carne. Então, Romanos mesmo, andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias e nem em bebedices. É óbvio que é. A Bíblia condena. Condena absolutamente. Por óbvio, quem dá mais valor à comida, o glutão, ele dá mais valor à comida do que a qualquer outra coisa. Ou seja, ele está idolatrando. Sim. a comida. Mas e aonde você pode dizer assim, ó, isso é glutonaria? Ou isso eu estou só comendo porque eu necessito disso? Aí tem uma linha, e aí? Muito tênue e cada um responde por si. Eu vou dizer assim, o Anthony, por exemplo, eu como isso aqui porque eu sou grandão, eu preciso mais, eu não sou glutão. Poderia dizer isso, não poderia? Daí. Pois é, mas aí tu vê uns palitos que come mais do que o Anthony. Mas E aí, necessito. vai dizer que é glutonaria só porque come mais que o Anthony? Não, o metabolismo dele é diferente. Só quem vai dizer que se é glutonaria, cada um por si. Não existe uma tabela de... Então a gente não pode julgar. se é Não glutonaria. podemos julgar. Cada um vai, o Espírito Santo é que convence, né? E mesmo assim a pessoa gorda, não quer dizer que ela seja glutã. Por quê? Porque ela pode ser uma questão hormonal. Claro. Então não tem. Pode ter uma questão Exato. hormonal, pode ter uma questão de sedentarismo. Exatamente, mobilidade, ela pode ser que não consiga fazer um exercício, ou seja, o que ela comer vai engordar. Ou o tipo de alimento. Também. Comer alguns A alimentação, calóricos que alimentação engorda mais. completamente desregrada, né? Sim. Agora sim, vamos lá. Pula. Pastora Ana, já que a senhora falou pouco, sua vez. Todos do ministério deve ser, né? Já Eu pensaram acho em que desistir ambos, da eu acho que é obra? nós quatro aqui a respeito. É isso? ambos. Ambos ali significa os quatro pastores? Não, eu digo ali, todos do, ou todos de ministério. Todos Neste do ano, ministério. todos Do ministério do deve ser. ministério. Tá. Já E aí? pensaram em desistir da obra? Nunca, eu nunca. Nunca, já passamos por Então não é várias- todos. Eu posso dizer uma coisa. Ó. Se o próprio Cristo quis desistir, entre aspas, ele disse, ó, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, não se faça a minha vontade, mas a vossa. Eu já pensei em desistir sim. Porém, chegava para Deus, Pai, é isso que o Senhor quer?
realmente é isso, se é isso que o senhor quer, eu permaneço. Se eu estou realmente fazendo algo que não é o que o senhor quer, eu paro agora. Então, a questão de desistir, a gente pode pegar inclusive o de Cristo, que o próprio Paulo diz que até da vida ele desesperou. Então, eu acredito que todos, sem exceção, já pensaram em desistir. E chega ao cúmulo de muitos pastores, eles, além de não só pensarem em desistir, como também desistirem mesmo e chegarem ao suicídio. Entende? Então, realmente, porque um pastor, ou um líder, um pastor, ele não deixa de ser um ser humano. E muitas vezes as pessoas, eles têm um pastor como um super-homem, uma super-mulher, ou seja, uma pessoa de outro mundo, ou seja, que ele é muito mais, que ele pode vencer todas as coisas. Na realidade, nós precisamos também, porque a maioria da membresia, vamos dizer assim, de uma igreja, ele só quer sugar, né? E não quer ajudar. Eu já tive, por exemplo, entre aspas, enfermos ou uma operação assim, e ficar ali 2, 3 meses em casa e sequer um membro visitar a gente. Mas quando está com uma dor de cabeça, se o pastor não for... Mas assim, a pergunta é se... desistir. Se todos, olha ali, ó. É estranho. Todos os ministérios já pensaram. Mas na verdade não tem como avaliar todos. Não. Eu falo por mim, né? A gente fala pela gente, mas a gente já viu muitos pensarem nisso e falarem, comentarem, Na literalidade né? da pergunta ali tá bem respondida. Não, porque a pastora Ana já não pensou em desistir. Então não é mais todos. todos. Não é Exatamente. todos. Pronto. Agora, como o pastor falou, todos nós somos seres humanos. A nossa convicção de chamado é que nos dá uma força, uma segurança para não pensarmos na desistência. Mas nós somos seres humanos. Quando os resultados são negativos, quando a pressão é grande, quando a gente passa por momentos difíceis, tanto dentro da família quanto profissionalmente, é óbvio que a gente sente a pressão. E desistir do ministério é uma das coisas que passa na cabeça de qualquer ser humano. E outra coisa é a mesma coisa que o pecado. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Ou seja, tentados todos nós seremos, independente da circunstância. Agora, pecar, aí é outra coisa. Entende? Mesma coisa, pensar em desistir, quem sabe já tenha pensado, mas desistir só se Deus mandar. Isso é verdade. Então, pronto. Mas eu nunca pensei. Nem pensar. Eu nunca nem pensei. Essa é minha mulher. Eu tenho certeza do meu chamado, sabe? Que é um chamado pastoral e é o que eu gosto de fazer, independente do que vão fazer ou não, eu vou continuar ministrando, pastoreando, e eu não desisto porque você não cuidando. perco ela. E eu não desisto do meu chamado jamais. E eu me livro da pergunta porque ela fala ali, ó, se neste ano... Bom, neste ano eu não pensei. Então tá bom. Neste ano eu não pensei. Antes já pensei. Não, mas nesses só neste ano. anos, Então vamos para a próxima. Por favor, pula a próxima. Pula. É pecado fazer figurinha do pastor no WhatsApp? Depende da figurinha. Não, vamos ser francos numa coisa. Não tanto da figurinha. Depende qual foi o objetivo da figurinha. Porque muitas vezes um olhar, uma risada, ou um deboche, ou uma figurinha, não quer dizer que a figurinha seja pecado. Por mim pode fazer a figurinha que quiser. Agora depende da intenção que a pessoa fez. Se é de deboche, se é de desprezo, várias coisas. É muito comum a gente sair passear por aí e ter aqueles artistas que são bons de desenho fazerem caricaturas. A gente compra aquilo e paga caro. Por quê? Porque é uma arte. Sim. É uma exaltação daquela figura. Poxa, o cara de a mão livre, olhando para ti, consegue fazer. É o reconhecimento de um talento. Do dom, né? Agora, tem figurinhas que vêm para menosprezar, para desonrar, para debochar, como o pastor falou, desrespeitar, aí pode ser o desenho mais bem feito da vida. Não é o desenho, como o pastor falou, é a desonra, é o deboche que é pecado. E tem que ter cuidado. E não é só do pastor, aí pode ser até de um cachorro. Sim. Né? Se tu fizer um desenho de um cachorro para debochar daquilo que Deus criou, se Deus fez perfeito,
não pode se debochar. Não, mas aquela figurinha que fizeram do Ramiro assim, com aqui, ó, que tem a mania de botar a mão no óculos aqui, aquela até eu Aquilo gosto. não é a figurinha, não. Aquilo é uma foto. É uma E fotinha. pegaram com o dedo no Aqui, assim, óculos. e daí, Eu tenho mania de e daí ele tem uma mania, Escorrega. e daí eles botam. Como é que é o nome daquilo? É um meme? Não, é um GIF, né? É uma figurinha. figurinha, ó. É uma figurinha. E aquela figurinha é muito legal. Eu acho o máximo aquela figurinha da Ramiro. Aquela E não me desonra. Aquela a gente até bota no grupo Tá, da então família. não é pecado essa aí. Aquela não. Aquela não é pecado. Mas cuidado com as que vocês estão na cabeça aí, vamos querendo pra fazer, próxima. viu? Muito cuidado com as figurinhas do pastor aí. Vamos lá. Próxima. Se Deus não aceita sacrifício humano, como explicar Juízes 11:34? Jefté e sua filha e Cristo no Calvário. Bom, vamos começar por Jefté, então. Primeiro que é Antigo Testamento. Era uma coisa, e ele fez aquele voto e tomou a decisão de cumprir o voto. Antigo Testamento. Cristo é uma coisa. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente, que eu falo, é o Antigo Testamento. O animal ele era sacrificado para que cobrisse o pecado, para que o pecado cometido no ano, no mês, seja o que for o tipo de pecado, aquele sacrifício ele cobria, o sangue daquele animal cobria. O que aconteceu com Cristo? Cristo ele veio como Cordeiro de Deus para fazer o perfeito sacrifício, por isso que ele foi aceito por Deus. Era necessário que uma pessoa irrepreensível, sem nenhum pecado, sem mancha nenhuma, morresse em favor, para que a ira de Deus fosse aplacada. Por isso que ele aceitou o sacrifício de Jesus. Posterior a Cristo, sacrifícios não tem mais base legal, não tem mais base bíblica a ser feito. Jesus foi o último e perfeito sacrifício por nós, seres humanos, perante Deus. Foi aquele que nos reconciliou com Deus. Falou tudo, né, pastor? Tá, é isso aí, porque na verdade foi o sacrifício perfeito, não precisa mais de nenhum sacrifício. Por isso que Deus aceitou exatamente Cristo no Calvário, porque na cruz ele foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, que tomou o nosso lugar. E Jefté ali fez aquilo que a gente chama de voto de tolo, né? Sim. Ele podia ter feito um voto mais direcionado. Não, o que sair primeiro? Ele assumiu o risco de sair a esposa, de sair a filha, que era a única filha, de sair um escravo, de sair um cachorro, de sair um gato. Ele não pensou nisso, né? Ele não Poderia pensou ser nisso. um dos dele. É o voto de tolo, Ele pensou que jamais seria um dele, né? Eu garanto isso. Sim, Com seria. certeza, Por não exemplo, tinha feito. milhares de Israel vai sair o quê? A minha filha, uma em milhares? Não tem como. Não, e era natural que a população viesse para a porta, né? E as filhas, as jovens donzelas, elas eram reservadas, elas não podiam, né? Pela regra da época, elas não podiam se mostrar muito, né? Elas estavam reservadas para os seus pretendentes, então elas eram mais recatadas. E como ele tinha só uma filha, provavelmente ele não era muito seguidor dessas regras de reserva e puritanismo, já nem pensou na possibilidade de que a filha dele fosse sair. Mas, como ela tinha mais liberdade por ser única, penso eu ia ramirescamente falando, né? Ela saiu feliz da vida porque seu pai ganhou a guerra. Mas o voto de tolo dançou. Agora o voto de Jesus como o pastor falou, né? Se não acontecesse, não teria, nós ainda estaria carneando cordeiro, boi, bode pelo pecado. Próxima. É pecado colocar açúcar no café? Bom, vamos lá. Cientificamente falando, o açúcar ele é mais vicioso ou vicia mais do que viciante do que a própria cocaína.
Mata mais do que a cocaína. Não sou a favor da cocaína não, viu? Então, se nós formos ver isso daqui, ó, colocar café no açúcar é pecado? Não, o simples fato de colocar café não. Mas o açúcar no seu corpo, ele contamina. O quê? Açúcar no café. Mas tem gente que bota café no açúcar. Sim, tem alguma... Que é uma garapa. É. Mas, valeu. Só o açúcar já é um problema. Se botar café no açúcar, Aí então lascou-se. aí pronto. Né? Então, o que acontece? Somos o quê? O templo do Espírito Santo. Se eu sei que o açúcar faz mal, o que acontece? Eu botar ele, não interessa se é no café, no leite, seja no que for, eu estou contaminando o templo do Espírito Santo. Colocar café no açúcar em si não é pecado. Mas como o açúcar faz mal, aí fica para cada um julgar. E assim, se nós analisarmos como é que Deus fez a coisa, da onde vem o açúcar? Da cana-de-açúcar. Nós tivemos o privilégio de pegar a cana-de-açúcar in natura, cortar ela, descascar e sair chupando o gomo. Quantos gomos nós, ao natural, in natura, a gente conseguia chupar? Bem antes de dar cãibra nos carrinhos, né? 2, 3 gomos de açúcar. A quantidade de açúcar, de cana, a quantidade de açúcar em 3 gomos de açúcar não dá uma colherinha. Eu acho que ele está querendo se justificar. Eu também acho. Mas deixa eu dizer. Eu tomo café com açúcar, estava aqui, estava aqui tomando meu cafezinho. Um suco de cana-de-açúcar é uma delícia. Né? Mas agora, se a gente for ali no outro lado da faixa, ali na rua Porto Alegre, tem o caldo de cana. Opa, para dar 500 ml do caldo de cana, já vai 4 ou 5 canas inteiras. O exagero, até a água afoga e não faz bem. Então, o açúcar do jeito que a gente está acostumado, aí, o refinadinho, caramba, quantas calorias tem numa colher de açúcar? Não vamos falar em calorias. Pronto, né? Peguei no teu pé. Não, mas eu ia dizer assim, ó, olha só, o açúcar. Se o açúcar causa diabetes, o que é diabetes? É do diabo. Não é isso? Tá no nome, né? Olha aí, então já vamos, né, por outro lado. Se tu pensar nesse sentido, eu fico analisando aí, ó. Feito. É pecado o esposo mandar nudes para a esposa? Esse nudes é pelo celular, né? Quer dizer, fotinho? Vamos usar o celular, então vamos limitar o celular. Pastora, responde aí. Pastor. Não, deixa ele não, ali está dizendo o esposo, então o esposo que tem que falar. Vamos ser francos numa coisa. É algo assim muito, vamos dizer assim, muito primitivo, por mandar um nudes no celular. Pô, fica nu de uma vez na frente, pronto. Para que mandar nudes no celular? Tem vergonha de ficar nu na frente? Fica nu. Mas para que mandar nudes? Corre o risco de alguém pegar esse celular. E eu digo uma coisa, agora mesmo, para ter uma ideia como não se tem privacidade, a Débora me mandou um banner que o Google fez das minhas postagens no ano passado. Mandou, foi para ela me passou. Eu quebrei um dente e eu tirei uma foto, uma selfie e mandei só para a família, ninguém publicou no Google. E como é que o Google sabe? Sim. Já viu botar um nudes para a mulher, como é que fica? Pode expor. É óbvio que expõe. E esse que é o problema, a exposição e escandalização. Sim. Então não é a questão do nude ser pecado, não. Não, mas a questão toda é que pode ocorrer o risco de expor e... Exatamente, você não tem segurança nenhuma de que o seu celular só você vê ou só sua esposa vai ver, não. Ele pode muito bem expandir. Então esse nudes vai estar no celular. Então aqui a questão da esposa, é pecado fazer nudes, aí fazer nudes é pecado, porque não sabe quem é que vai ver. Porque entre 4 paredes é uma coisa. Agora, no celular... Eu vou dizer assim... É um risco. É um risco. Eu vou dizer assim, pensando qual esposo mandaria nudes para a esposa? Bom, um camarada que viaja, um marinheiro, fica 30 dias fora de casa, porque senão, como o pastor disse, poxa, vai chegar em casa... Aí vamos ser franco. A pessoa 30 dias fora manda nudes para a mulher. Para quê? Para excitar ela. E daí, se ela não está perto, como é que fica? É complicado.
Eu ia É chegar pior lá. a situação. Eu ia chegar lá, mas já Vai tentar, bichinha, né? o Tramontina... Não é eu- justo, não é justo, é muito rápido. Eu ia chegar lá, né? Eu ia fazer minha Tramontina. voltinha aqui para chegar lá, mas aí o Seja corte direto, reto, Clair, não, não corte tem, reto, o não tem, facão, não tem. o Tramontina pegou reto. Mas é isso, se eu ficar 30 dias longe da minha esposa, a única vez que aconteceu isso foi 29 dias, quando ela foi fazer a escola do sobrenatural. Ainda bem que naquela época não tinha esse Não tinha negócio foto, de não foto. tinha foto. O celular não, era só o tijolar, não era celular. Era só E eu nem tinha celular nessa época. Acho que nem tinha. Se nessa situação ela me mandasse, ia ser provocação. Óbvio. Ia ser só para ficar me excitando, me induzindo ao erro. Não, eu. Então Ao eu pecado. responderia essa questão aí de uma forma muito simples. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu Amém. provocar minha esposa me convém? Eu estou longe dela, provocar ela e deixar ela pros urubu? Não, eu acho que o risco é desnecessário. Então Não. vamos dizer, é pecado. É pecado. Ah. Tem gente que ficou chateada. De novo essa? Ah, mas olha aí. Aí, Essa aí que eu falei, olha aí, ó. Essa figurinha é muito Essa legal. E é interessante, até os funcionários todos já sabem. Quando o seu Ramiro faz isso aqui. Pecado mandar nudes? Aí o Ramirão explicando em imagem como é pecado. Falou tudo essa imagem, olha aí. Essa aí, Ramiro essa aí não me responde. desonra. Essa aí não me desonra. Mas tem outras. Próxima. O que eu acho dos pastores? Essa. Deixa eu. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Somos 7 bilhões e poucos na Terra. Vamos dizer assim, divide 7 bilhões por 12. Vai dar ali, eu acho que uns 600 milhões, mais ou menos, para cada signo. Vamos dizer se fosse equitativo. 1.000 milhões, mais 3 anos. Tá. Então o que acontece? Uma previsão do signo daria certo para 600 milhões de pessoas? É o cúmulo, sinceridade. Eu prefiro acreditar na Bíblia quando Deus diz que nenhum mal te sucederá, paga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, do que está vendo, a tua cor é azul, o teu número é o 21, aí não sei, você tem que usar a tua cueca amarela, o teu... Pô, quebra o galho. Para mim isso aqui é o cúmulo, sabe do quê? Da ignorância. Sim. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Eu vou dizer assim, ó, pastor Clair, eu já fui ignorante. Graças a Deus que Deus... Mas eu também fui, eu não saía de casa sem ver. Eu não saía sem olhar. Mas também. Mas daí o que dizia aquilo ali? Para todos os geminianos ia ser aquilo. Sim. E o que as pessoas me dizem? Porque eu e o Ramiro a gente faz aniversário no mesmo dia. Ai, são geminianos. Não combina. Mentira que não combina. Nós somos 32 anos casados, a gente fez dar certo. Quer dizer, o que fez dar certo? A palavra de Deus. E não o signo. Na verdade, Não, peraí, agora deixa eu rebater aqui, pastor. Combinar, nós não combina. Mas se completa. Na realidade, se pegar os 7 bilhões e pouco de pessoas que existem no mundo, nenhuma combina com nenhuma. Claro que não, Se, Deus fez a maior besteira que tem, por exemplo, separaram por incompatibilidade de gênero. Óbvio, sempre vai haver incompatibilidade, nunca haverá compatibilidade, mas sim incompatibilidade. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Mas muitas pessoas dizem assim, esse tal signo não combina. Mas Gente, isso- tu vai escolher pelo Tá, mas signo. e quem foi que disse que combina? Mas ninguém Qual foi o sábio que disse isso? Não foi Deus. Com certeza, não é bíblico. Se Não nós é dois, bíblico, que nascemos no mesmo dia, somos do mesmo signo, não combinamos em nada, absolutamente nada. Mas só para esclarecer, mesmo dia, mas não mesmo ano, gente. Não mesmo ano, tá? Apesar de parecer que ela foi primeiro. Eu sou mais velho, 8 Não, anos. negativo. Mas ela parece. Era isso que tu queria? Não, essa barba branca te denuncia. Tá, mas então, o que eu acho? Eu. É a extrema ignorância. Por favor, vá ler a Bíblia e vá acreditar no que Deus diz. Eu já sou um pouquinho mais tramontina agora, tramontina bem afiado. Se acredita em signo, não pode ser cristão. Amém. Porque Concordo. Cristão é aquele que segue Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. É a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Fora disso, eu não vou procurar o que me diz lá, sei lá quem. O Chico da Balança lá diz que isso dá certo. Será? Quem é que fez o signo? Quem é que inventou Sim. o zodíaco?
Né? Quem é que... Então Pastora Ana, fala aí. Qual? É ignorância mesmo, né, da pessoa, porque ela ignora a palavra e aceita uma mentira dessa. Exato. Feito. Corte rápido. Aqui um tiro e um balaço. Mas quem foi que disse que não, nos dias atuais não presenciamos milagres? Óbvio que presenciamos. Vemos milagres todos os dias. Eu estar vivo sou um milagre. E agora, segunda-feira mesmo, eu fui fazer um exame de audição. A mulher disse que eu sou digno de estudo, porque a minha audição é perfeita. De tudo que eu fiz, só um milagre para mim ter a audição perfeita. Eu sou um milagre. Como é que não tem milagre todo dia? Presenciamos todo dia. Estarmos vivos é um milagre. Agora, voltando para a igreja. Milagres todos os dias. Eu já presenciei na igreja cura de câncer, cura de AIDS, cura de as mais diversas. Só que o que acontece? Não vamos para a televisão como muitos fazer alarde daquilo que acontece. E o que está na Bíblia registrado ficou para quê? Para a nossa edificação, para que a nossa fé seja acrescentada. Os milagres acontecem hoje muito mais do que aconteciam no tempo de Jesus. Tanto é que ele disse: eu vou para o meu Pai, e obras maiores fareis. É o que nós estamos vendo. E o maior milagre desse mundo é a transformação de vidas, né? Claro. O que Deus tem feito, a salvação é o seu maior milagre. A questão de milagres, eu não sei comparar se antigamente saía mais milagre, hoje é difícil de fazer a avaliação, mas uma das coisas que a gente vê, o milagre é aonde? É aonde o homem não atua, é o sobrenatural de Deus. Sim. Aquilo que o homem pode fazer não é milagre, certo? Sim. Por exemplo, por que hoje a gente não vê como Pedro andou sobre as águas? Isso é um milagre sobrenatural. Sim. E por que a gente vê na palavra de Deus? Pedro andou sobre as águas. Quantas coisas que a gente viu na palavra de Deus e que hoje muitas coisas a gente não, às vezes até não presencia. Mas por que isso? Porque nós queremos ver os milagres com os nossos olhos naturais. Mas o milagre é atuado pela fé. E pela fé pelo quê? Pelo ouvir. Eu creio que está sendo restaurado essa palavra milagre, porque o homem hoje está entendendo essa questão do sobrenatural. Andar sobre o quê? Sobre a palavra. Por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, a tendência é o quê? Cair. Isso aqui é natural. Mas, por exemplo, eu andar sobre as águas, o que Pedro disse? Sobre a tua palavra andarei. É possível alguém andar sobre as águas? Naturalmente não. Não, mas é por isso que não tem acontecido, eu acredito nisso, né? Que não tem acontecido tanto milagre, porque nós queremos o sobrenatural, mas atuando no natural. Mas mesmo assim, concordando e discordando, é o corte rápido, né? Há milagres. E se nós juntarmos, porque o que acontece? Ali eram apenas 12 discípulos e o mestre. E todos aqueles milagres, então, eles estavam juntos foram juntados ali naqueles livros, principalmente em Atos, para quê? Para que nós pudéssemos ver que realmente em Cristo os milagres acontecem. Hoje pega o corpo de Cristo em todo, não se sabe o tanto de milagre que acontece, quantas pessoas. Vamos lá, eu não lembro o nome agora, mas eu preciso ler de novo Os Heróis da Fé. É fantástico aquilo que o fator Melquisedeque é outro. Teve cidades norte-americanas onde os próprios médicos perderam a profissão porque não tinham mais doentes. Pessoas sendo ressuscitadas e curadas assim. Então, os milagres, eles acontecem hoje por quê? Porque o corpo de Cristo é muito maior do que aquele tempo. Se nós juntarmos hoje todos os milagres que estão acontecendo, são infinitamente maiores, de ressurreição, de cura de câncer, de AIDS, de tudo que nós pensarmos. Assim, uma das coisas que nós vimos, por exemplo, quando nós fomos para a África, realmente tem acontecido. Só que o que acontece? Porque, eu digo assim, na questão de Brasil, por que a gente não vê tanto isso? E é uma coisa que o apóstolo tem falado muito para nós, que ele tem buscado. Por que nesses lugares acontece? O que atua, o que falta para que os milagres aconteçam mais? É justamente isso. Nós começarmos a ver a questão não no natural, mas no sobrenatural. E o sobrenatural é atuado pela lei da fé. Sim. E é isso que nós temos que buscar. Mas é óbvio. Agora, o que a Bíblia... Olha em Marcos.
e imporão as mãos, ordenarão os espíritos. A própria expulsão de um espírito maligno é um milagre. Claro. Porque certeza. não é natural, é sobrenatural. Mas isso como se vê? E muitas vezes o próprio espírito maligno, ele sai mesmo sem se expulsar. Ele entrou num ambiente onde realmente a presença de Deus está, ele já não é, a pessoa já é liberta. Isso já é um milagre, só que não está relatado. Exato. O que eu vejo muito hoje é, e nós somos testemunhas, nós já tivemos no Ministério cura de, como é que é o câncer no sangue? Leucemia. Leucemia, nós já tivemos cura de Sim. visão, nós já tivemos, eu sou destinatário de um milagre, fui curado de câncer no esôfago, Neto, o nosso filho, foi um milagre na cura da... Então, nós vivenciamos e vivemos diariamente milagres. O grande problema está, quando são relatados, poucas vezes são relatados, Sim. as pessoas não relatam, muitas vezes se encolhem e têm vergonha. E os que são relatados, as pessoas não veem, não presenciam os milagres, porque não acreditam. Sim. Ah, não, mas era dor de cabeça. Quem é Isso. que pode provar que estava com dor de Não, cabeça? e outra, juntando aquilo que eu... Por exemplo, vamos pegar só o Rio Grande do Sul durante um ano. Pegar os milagres que acontecem na igreja, no Rio Grande do Sul, num ano, superam em milhares de vezes o que está relatado na Bíblia. Com certeza. Então, hoje, realmente, o que é? Os milagres acontecem? Acontecem muito mais do que aconteciam no tempo de Jesus. Tu pega E, aí enfim, 1h30 no máximo, tu lê todo o livro de João. E aí você vai ler em 1h30, 3 anos e meio de ministério de Jesus, Sim. do Filho de Deus. Os milagres que Jesus fez. então, eles E acontecem aí sim. fica fácil, né? Tu achar que era mais milagre naquela época do que agora. Pastor. Pois é, eu também sou um milagre de Deus. O fato de eu estar aqui conversando, né? Hoje mesmo ontem eu estava testemunhando para uma pessoa sobre isso. A pessoa não acreditou hoje de manhã, né? Para minha manicure, falando sobre o amor de Jesus, eu dizendo, o fato de eu estar conversando contigo hoje, de eu estar me abrindo contigo do jeito que eu estou me abrindo, eu estava testemunhando o que Deus tinha feito na minha vida, né? Isso aqui já é um milagre. Né? Eu tinha tudo para dar errado, mas quando entrou Jesus na minha vida e eu me entreguei, ele foi fazendo milagres um atrás do outro, né? Transformando, salvação, né? Me curou de pólipos, né? Eu tinha que fazer uma cirurgia e acabou que eu não fiz, porque eu disse, eu não vou fazer, porque eu sei que Jesus vai me curar, e não fiz a cirurgia, nunca mais voltei. Quando eu voltei, dali uns meses depois, já era outro médico, e ele quis fazer todos os exames feitos, não tinha dado nada, né? Eu só saí glorificando a Deus, porque eu sabia que eu não tinha nada. Então, Deus continua fazendo milagres e maravilhas, né? O que a gente precisa é cada vez mais falar desses sinais e maravilhas que Deus está fazendo, para acrescentar a fé dos outros, né? Hoje tu vê na televisão aí, ligou um noticiário, qualquer canal. Se sair sangue, dá notícia. Sim. Se não sair sangue... Não dá ibope, é. Não dá ibope. Então, o que está faltando é a divulgação Testemunhar, e né? os testemunhos, e os cristãos que creem, que acreditam e que são destinatários dos milagres, não testemunham. Portanto, não é que a gente não presencia, é que Não é noticiado. não é noticiado, e quando é noticiado, mas não é bem assim, isso aí não é assim. Sim. Se tu botar a palavra milagres no YouTube, vai aparecer milhares de é só botar. vídeos. Todos os Mas tu dias. vai olhar todos eles, não, isso aqui é armação. Nós Isso aqui o pastor pagou para a pessoa falar. Não, isso aqui é dor de cabeça. Dor de cabeça como é que vai provar? Nós tivemos Então- um caso na igreja que nós, inclusive, temos cópia do exame, né? Sim. Que o médico não acreditou. E ele até brinca, 13, o pastor não, né? 13 tumores. E o médico, inclusive, não liberou, porque ele disse assim, a esposa dele estava me contando, falando assim, ó, bem assim, ó, o médico assim, vocês fizeram a cirurgia pelo espaço? Mas, doutor, o senhor acredita em cirurgia do espaço? Inclusive, eles mandaram para Portugal o exame, eu sei que mandaram para analisar, porque ele Na não... Espanha também. Para a Espanha, acho que A Espanha foi feito. não acreditava que ele tinha sido curado, porque o diagnóstico, ele disse, a única coisa que a gente pode dar é morfina. Então, só que muitas vezes isso realmente não é divulgado, mas eu creio que precisa ter Então, presenciamos, sim, tantos e muitos mais do que havia no Antigo Testamento, na igreja primitiva.
É uma questão apocalíptica e aí para se responder primeiro a gente tem que fazer uma análise do Apocalipse, porque o Apocalipse ele gera 3 correntes: amilenista, pós-milenistas e pré-milenistas. Dentro de cada corrente tem uma resposta. E também tem o pré-tribulacionista, o meio-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Então aqui tem várias respostas que é impossível vai dar pelo menos 1 hora de uma longa conversa que não tem como falar não, porque cada um tem uma concepção aí e um entendimento. Mas que Jesus volta. Agora essa segunda chance... Segunda chance não existe. Não existe não. Ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso virá. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado. A igreja passará pela tribulação. Nós estamos passando pela tribulação. Passaremos sim. Agora vai ter 1000 anos de tribulação específica, coisa e tal, domínio. Isso é uma questão teológica, interpretativa, está no Apocalipse. E tem pessoas que interpretam que o Apocalipse já aconteceu lá nos anos 70, quando o povo de Deus sofreu toda aquela perseguição. Tem outros que dizem que vai acontecer, que são os pós-milenistas, e tem outros que dizem que aí os 1000 anos foram aqueles de 313 até 1500 ali, que a igreja ficou numa inatividade. Então só para nós não... Então realmente é algo... essa aqui não tem como responder assim o corte rápido não. É algo bem longo e é um estudo muito longo também e com várias interpretações. Não é fugir da resposta. Mas realmente não tem como responder. Teria que responder dentro das 3 correntes, sim, né? No mínimo. E aí é muito longo. Mas o importante é o seguinte: esteja preparado para a volta de Jesus, que essa é garantida. E não tem segunda chance. Não espere a segunda chance. Não tem. Não tem, é só leia ali Lucas 16, onde é Lázaro, o rico e o Lázaro. Ali você já tem uma ideia. E tem outra coisa. Se vai haver tribulação, a tribulação vai ser para aqueles que não creram. Então creia e vai antes da tribulação, ponto. Vai. Matar um animal doméstico porque ele já estava doente ou porque fez algum dano muito grande é errado? Até onde temos domínio sobre os animais, mas, no entanto, devemos seguir as leis. Estou na dúvida. Mataram porque ele já estava doente. Tem conserto, tem recurso. Fazer o animal continuar sofrendo é benéfico para ele, ou interromper o sofrimento é menos maléfico? São questões muito pessoais, porque tem pessoas que se apegam ao animal como se fosse um ser humano, e aí vai comparar a morte do animal como se fosse a morte de um ente querido. É errado. Agora, eu racionalmente pensando, o animal está sofrendo, não tem mais como restaurar a saúde dele, não existe recurso na medicina veterinária. Ele já chegou naquele nível de vida porque já o homem interferiu, alimentou errado, deu um ambiente não favorável para ele morar, para ele viver, e já tirou o animal do seu habitat natural, então já fez muito mais mal para ele do que a eutanásia. Outra coisa, eu mesmo já levei para o veterinário para fazer a eutanásia em um animal que nós tínhamos, porque pegou sinomose e não tem, você vê o bicho sofrendo de um jeito que ele não tem cura. Então, você vai ficar olhando para o animal até que o animal ele demore um dia, um mês, 2 meses, 3, não sei quanto tempo para morrer. Puxa vida, não tem, é algo irracional, vamos ser francos. É muito mais maléfico para o animal. Né? Vamos pegar uma situação muito prática, e agora me perdoem quem gosta de gato, mas gato, ele tem no seu natural o seu próprio banho, é ele que se limpa. E as pessoas vão e botam o gato para tomar banho em pet, com shampoo, com isso, com aquilo, que não foi o que a natureza fez. Porque tem que ficar cheiroso, porque ele dorme na minha cama. Gato não foi feito para dormir na cama com o ser humano. O domínio... Nem cachorro. Nem cachorro, nem animal nenhum.
Até onde temos o domínio sobre os animais? Desde que Deus disse, dominai Exato. sobre... É uma ordenança de Deus. É uma ordem de Pronto. Deus. E o domínio sobre os animais é uma ordem, nós temos que cumpri-la. Mas devemos seguir as leis. As leis dos homens ou as leis de Deus? A ordenança de Deus é dominai. Todo, ó, no ar, na terra, no mar. Em cima da terra, embaixo da terra, não interessa onde. Onde tem animal, manda o homem. Não sendo, como é que é, malvado com os bichos. Sim, sim. Olha ali, ó. Sem falar malvadeza. Ele já estava doente. Já estava doente. Então, da onde veio a doença? Foi do maltrato, da alimentação errada que o homem deu, foi uma doença natural do ser humano, do animal. Se é uma doença natural, não existe doença de animal que seja restaurada por medicação. Eu vou dar um exemplo rápido aqui assim. Nós tínhamos dois gatos castrados, tudo tranquilo. O que acontece? Só ração. O que acontece com a ração? Cria pedra nos rins. E o que acontece? Um dia o bicho estava, pense numa coisa que estava sofrendo e gritando de um jeito que não tinha jeito. O que a gente foi ver? Tinha trancado a uretra, não urinava mais. Quando levamos pro veterinário, já tinha estourado a bexiga. Ou seja, não tem como você saber. Entendeu? Porque, como o senhor falou, é o quê? Má alimentação. Tiramos o bicho do seu habitat natural e estamos dando o quê? O que a propaganda diz, isso é bom. Será? E aí? Aconteceu comigo, foi um cavalo crioulo, muito, até o Chico César, a gente chamava ele de Chico César. Cavalo inteiro, não podia soltar no potreiro, alimentação à base de ração, intestino ressecado. O dia que deu cólica intestinal, a gente chamou os veterinários foram entubar o cavalo para fazer lavagem, furar o intestino. Sim. O cavalo completamente sadio. Vai deixar com o intestino furado até morrer na míngua? Não tem como. O próprio veterinário disse, Ramiro, a melhor solução aqui agora é a eutanásia. Sim. Eu disse, deixa só virar as costas. Vou fazer o quê? Senão eu choro junto. Respondido, então? É isso aí. Tá. Tem mais alguma? Já chegamos às 10. Tem aqui, ó. Encerramento. O Ramirão vai chorar agora. Eles estão querendo ver o pai chorar. Se a palavra é mais importante porque no templo se tinha louvor, 24 horas e não ensino. Esse ensino eu não vou nem responder porque é com C. Eu não quero, com C eu não respondo. Esse ensino eu não os conheço. Porque sem U e E aí tá. Não, mas era pra eu me provocar. nego nesse português aí, horas, eu me nego, tá? Voltando novamente, ó, o que acontece no Antigo Testamento? Exatamente aonde se trazia a presença de Deus ali no templo através disso daí, do louvor. A posteriori de Cristo voltar, aonde é o templo? O templo somos nós. O Espírito Santo mora em nós. Nesse templo aí de 24 horas de adoração, o Senhor estava figuradamente no quê? Na arca, ali no propiciatório, na tampa da arca. Então, aquela presença ali era cultuada com louvor. Após o advento de Cristo, ele ter morrido, ressuscitado, subido ao céu, ele enviou o Espírito Santo. Deus passou a morar no seu templo, que somos nós. Então nós somos a adoração 24 horas. Isso daqui era apenas um tipo do que tem que ser hoje. Como era no Antigo Testamento 24 horas de louvor, hoje nós somos 24 horas de adoração a Deus. Hoje o templo somos nós. A nossa vida, né? Nossa Exatamente. vida. E eu vou dizer mais um complementinho aí. Hoje o templo tem que estar com louvor durante 24 horas e ensino também. Também, 24 horas. sim. Tu vai aprender. Ensino com S. Né? Se for provocação, essa palavra escrita assim foi para provocar a gente. Se é pegadinha, não deu certo. Acho que era pegadinha para nós, né? Eu só quero no final aqui o nome do digitador. Vai saber, com certeza. Vai surrar ele. Do digitador. Só depois que eu vou ter uma conversinha Mas quando isso é no desligar o particular. microfone, né? Desligar o microfone aqui, tá? Depois a gente vai ter. Para encerrar, Amém. Então, Esse é o máximo. Para encerrar,
Lá em casa a gente conversa, viu, Anthony? Eu te defendo, Glória a filho. Deus. Te defendo. Então, Isso aí, tô do teu lado, filha. Essa aí é boa. Boa. contigo quem vai conversar é o neguinho, com a velha converso eu. Tudo certo. Tô bem parceiro aqui, disseram que não é pecado. É. Foi ela que fez. Essa aí ela tava com a consciência pesada, aquela baixinha lá, vou te dizer uma coisa. amém. Então foi um prazer estar com vocês, viu? Realmente, e esperemos que tenha outras. Essas perguntas foram fichinha. Vamos esperar umas pouquinho mais. Mais difícil? Porque essas foram fáceis. A próxima vamos deixar a pastora falar, né? É que o Tramontina não pode. Eu vou ter que ficar atrás. Não, né? Essa aí- minha metade aqui é muito rápida. Não dá tempo, o gatilho. Se nós estivéssemos no tempo do faroeste, nós já tínhamos morrido tudo, porque o gatilho rápido é o pastor Clair. Pá, vá, vá. Tá bom. Pastor Ana, suas considerações Mas finais. foi assim um prazer, né? A gente está aqui, está aprendendo junto e é muito bom estar aqui, né? Que Deus abençoe cada um que está lá nos ouvindo, né? E Nos vendo. nos vendo e ouvindo. Pastora. Pra mim também foi uma alegria estar aqui participando. Eu achei o máximo esse momento. Achei muito legal. Sabia que ia ser bem interessante junto com o meu pastor Clair aí. Com Tramontina? Com Tramontina, porque os meninos diziam assim, não, nós queremos algo quente. Eu digo, realmente vai esquentar. Porque... Não então tem, foi tremendo e maravilhoso. Ó, foi um prazer estar com vocês. Comigo também. Amém. Os pastores. certeza. Foi um prazer estar com os pastores. Muito né? obrigado. Nossos amigos, nossos filhos. Gente, aí, se for tocar ficha aí, tem assunto para uma semana. Mas horário é horário, a gente vai respeitar. E dizer o seguinte: qualquer dúvida que vocês tiverem, tem resposta na palavra de Deus. Pode perguntar para os pastores, só que aí vocês correm o risco de sofrer a resposta influenciada pelas nossas convicções, ou pode ir direto para a Bíblia. A Bíblia vai te responder como Deus pensa a respeito do assunto. Ponto final. Amém. E para mim também, pastor Clair e pastor Ana, você já sabe o quanto eu amo estar com vocês e quanto é um prazer aprender com vocês. Gostoso também? Ai, gostoso é estar contigo, velho. Mas gostoso é quando é contigo. Na rasgação de seda aqui foi um prazer. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí todos. Mais uma pergunta na tela. Ah, é? Ah, Rola Kiss dos pastores, o que é isso? 2. Ah, rola sim. Rola Kiss dos pastores? 2. Ah, claro, rola. Mas agora, vamos dar uma semana aqui de folga aí para os pastores. Na próxima semana nós vamos estar botar voltando gente jovem aqui vamos estar voltando de encontro, né? Então nós vamos... O que é pra semana que vem? Só saber se tem. Não, Rola quantos Deus mandar, pode marcar quantos Deus mandar aí que a gente tá junto. Só, por favor, me dá semana que vem de folga que eu vou estar virado em um retalho, né? Depois do encontro. Aprendam português. E por favor, me arrume um digitador decente, né? Deus abençoe, gente. Fica na paz. Deus abençoe. Amém.